Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês o caso de Priscila Belfort, que foi uma garota que desapareceu em uma avenida extremamente movimentada do Rio de Janeiro sem deixar rastro. Esse caso repercutiu muito na época que aconteceu, porque a Priscila é irmã de um lutador muito famoso aqui no Brasil, que é o Vitor Belfort. Então, se você é novo ou nova aqui no canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo e também já vai deixando um like no vídeo, que isso faz com que o YouTube divulgue mais esse vídeo e novas pessoas conheçam o canal. E também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E agora vamos para o caso contado de hoje. Priscila Belfort nasceu em 5 de dezembro de 1974 e seus pais são Maria Jovita e José Marcos Belfort. Esse caso da Priscila virou uma série documental no Disney+, e foi lançado recentemente por lá. O nome da série é Volta Priscila. E nesse documentário, os pais da Priscila descrevem ela como uma menina muito gentil e estudiosa. Ela sempre foi aquela filha que não deu trabalho. E 2 anos após o nascimento da Priscila, nasceu o seu irmão, Vitor Belfort. E ao contrário da Priscila, o Vitor, ele sempre deu mais trabalho. Desde pequeno, ele gostava de brigas, né? Ele sempre foi mais rebelde. Enquanto a Priscila, ela sempre foi muito dedicada a dar orgulho aos seus pais e sempre se preocupou com as suas notas. Ela não gostava de tirar notas vermelhas. O Vitor disse que quando ele era pequeno, ela sempre incluía ele nas brincadeiras e ela sempre protegia ele, porque ele era mais rebelde e aprontava. Então eles eram muito unidos e se amavam muito. Quando a Priscila tinha 7 anos e o Vitor 4, os pais deles se separaram e acredita-se que foi porque a Jovita, que é a mãe deles dois, era muito bonita. Então, por questão de ciúmes, eles acabaram se separando e a guarda das crianças ficou com a mãe, né? Ficou com a Jovita. E foi muito difícil para essas duas crianças lidar com a separação dos pais. Inclusive, nessa foto aqui que vocês estão vendo, dá para ver, né, o semblante da Priscila. E a mãe disse que o Vitor, ele sempre colocava os sentimentos dele para fora, enquanto a Priscila, ela sempre colocava para dentro, né? Ela não dizia o que ela estava sentindo. A Priscila foi a que mais ficou abalada com essa situação. Ela foi a que mais sentiu. Não demorou muito tempo e o pai teve a ideia de colocar eles para fazer um esporte. Colocou eles dois para fazer tênis e também colocou o Vitor para fazer boxe. A mãe achava bom eles praticarem uma atividade física, mas ela não achava que era algo muito importante assim. Já o pai, ele via aquilo como algo muito importante. Ele queria que eles virassem atletas. Mas no documentário, uma amiga da Priscila, ela disse que aquele nunca foi o sonho da Priscila, que ela nunca quis se tornar tenista. Ela só praticava esse esporte, ela só ia ao tênis, mas por conta do pai mesmo. Inclusive, a mãe também fala que algumas vezes ela até passou mal quando ela ia praticar esse esporte. Já o Victor, ele se identificou muito com o boxe, então ele acabou levando esse esporte mais para frente, né? Ele acabou se tornando um atleta. Então a família naquele momento focou na carreira do Victor. Todo mundo apoiava e ajudava ele como podia. Naquela época, todas as amigas da Priscila começaram a fazer intercâmbio. Então, o pai dela colocou ela para fazer também. A Jovita, ela não queria que a Priscila fosse, mas acabou que ela foi mesmo assim para agradar o pai. Então, com 17 anos, a Priscila começou a fazer um intercâmbio. O pai disse que era para ela ganhar um pouco mais de autonomia e também aperfeiçoar o inglês. E o intercâmbio, a pessoa não pode escolher exatamente a cidade que vai. E ela foi para uma cidade chamada Batávia, que fica no interior de Nova York. E quando um estudante vai para uma cidade fazer intercâmbio, existe a host family, que é uma família que recebe esse estudante. Nessa família tem a mãe, tem as irmãs do intercâmbio. Então, uma família lá em Batávia recebeu a Priscila. A Priscila, ela não estava muito animada para ir para esse intercâmbio. E na época que ela chegou lá, estava muito frio, né? Tava nevando. E ela não gosta de frio. E em uma das suas cartas mesmo, ela disse que
Lá tudo é frio, inclusive as pessoas. Ela gostava muito de praia. E aí a Priscila visitou a Disney e vários lugares. E ela se tornou popular por lá. E ela disse que as irmãs da Host Family gostavam muito dela. Mas a irmã mais velha, de 15 anos, não gostava dela, ficava implicando com ela. E esse relacionamento com essa irmã mais velha acabou piorando depois que ela foi para uma festa que essa irmã não foi convidada. Então essa irmã, ela passou a implicar mais com a Priscila e a Priscila, ela não estava mais gostando de ficar lá. Ela estava ficando muito triste. Inclusive, nessa época, ela acabou quebrando o pé, então ela entrou em uma depressão muito profunda, ela ficou muito triste e ela acabou engordando 8 quilos, porque ela começou a comer compulsivamente. Nessa época, as pessoas se comunicavam bastante por meio das cartas. Então, a mãe da Priscila falou para ela que ela deveria voltar para casa, que se ela quisesse voltar para casa, ela poderia. Mas a Priscila, para não desagradar o pai, né, porque eles já tinham gastado dinheiro, né, com o custo dessa viagem, ela resolveu não ir. Então a Jovita, ela tinha uma prima que morava próxima dessa cidade onde a Priscila estava. Ela pediu para essa prima ir lá visitar a Priscila e chegando lá, a prima pegou e avisou a Jovita: olha só, a Priscila, ela tá muito mal. Ela tá muito triste, muito depressiva. Como foi o pai que tinha insistido para a Priscila ir fazer esse intercâmbio, a Jovita mandou ele ir lá buscar a Priscila. Então ele chegou lá, interrompeu o intercâmbio e trouxe a Priscila de volta para o Brasil. Então a mãe disse que a Priscila, ela voltou muito mal desse intercâmbio, ela voltou muito depressiva. Então a atenção dos pais e dos familiares naquele momento era no Victor. Ele era quem costumava aprontar mais, então os pais se preocupavam mais com ele. Mas naquele momento ali, os papéis se inverteram, eles passaram a cuidar e se preocupar mais com a Priscila, porque ela estava passando por aquele momento de profunda tristeza. E os pais acreditam que ela ficou assim por conta da situação da separação, que acabou que a Priscila guardava tudo para ela, e também esse intercâmbio. Tudo isso abalou o psicológico dela e nessa época também tinha muito preconceito com isso e não procuravam ir ao psicólogo. Mas como ela estava muito mal, a família levou ela começou a fazer tratamento psicológico e também começou a tomar medicamentos. A família fez uma viagem para o Havaí e lá o Victor, ele começou um projeto de uma academia. Então a Priscila, ela passou a morar um tempo lá junto com o Victor, porque ela sabia mexer com o computador e nessa época isso era muito valorizado, quem sabia mexer com e-mail, essas coisas assim, porque o computador de antigamente era um pouco mais complexo que o de hoje. A Priscila, ela tinha essa habilidade e ela foi ficar morando esse período com o Victor lá para ajudar ele com isso. Depois de um tempo, o Victor, ele participou de um reality chamado A Casa dos Artistas, e lá ele conheceu a Joana Prado e começaram um relacionamento. 3 anos após o relacionamento deles, eles se casaram. E o Victor, ele já tinha uma vida e carreira construída. Enquanto a Priscila, nessa época, ela estava bem perdida, sabe, estagnada, sem saber muito o que é que ela ia fazer da vida dela. E o Victor, no documentário, ele disse que nunca perguntou a Priscila qual era o sonho dela. Inclusive, até a faculdade que ela começou a fazer, que ela começou a cursar arquitetura, foi mais por causa do pai, porque ela gostava muito de pintura, de desenho, ela se identificava com a arte. Então a mãe dela mandou ela fazer arte, né, cursar arte. Só que ela não quis e para agradar o pai, ela começou a fazer arquitetura. E também essa era a profissão que mais se aproximava com o que ela gostava de fazer. E a mãe dela insistiu, né, dizendo para ela que ela não ia gostar de arquitetura, porque era muito complexo, mas mesmo assim ela quis seguir esse curso. Então o Victor, ele estava namorando a Joana Prado e a Priscila, ela também começou a namorar. Só que ninguém conhecia esse namorado da Priscila. As amigas relataram que não sabiam que ela estava namorando
E no dia 5 de dezembro de 2003, que foi o dia do aniversário dela, todos os amigos e familiares se reuniram para a festa e todos conheceram o namorado dela nesse dia. E no documentário, as amigas descreveram ele como alguém muito calado, muito quieto, e durante o aniversário disseram que ele ficou o tempo todo isolado, quieto no canto. Disseram também que ele não parecia combinar muito com a Priscila, porque ele ficava muito calado, ele não socializava muito. E a mãe da Priscila relata que esse namorado, ele terminou com a noiva para ficar com a Priscila, porque inclusive teve um dia que ele chegou na casa da Jovita, todo zunhado, e aí ela perguntou o que foi que tinha acontecido, e ele disse que foi a noiva que tinha tido um ataque de fúria, porque ele terminou com ela para ficar com a Priscila. E é muito importante que vocês prestem bastante atenção nessa parte do namorado, porque a parte mais intrigante desse caso é ele. Durante o documentário, em nenhum momento é mostrado fotos, vídeos e até mesmo o nome dele não é exposto e nem dito por nenhuma das pessoas que participaram do documentário. Participou do documentário os familiares da Priscila e também os amigos. No documentário, ele é intitulado como Y e é falado muito pouco sobre esse namorado. Até mesmo na internet não há fotos e nenhum rastro dele. Mas tudo que se sabe é que o nome dele é Luiz Cláudio Correia Fortes e que ele era filho de um político muito importante e poderoso dessa época. E o nome do pai dele é Márcio Fortes. A família dele tinha muito poder. No ano novo, o namorado estava junto com a Priscila e a família ali, e eles foram comemorar o ano novo na casa do Victor. E eles ficaram sabendo de uma mega festa que estava acontecendo e rapidamente o namorado da Priscila conseguiu credenciais para eles irem para essa festa. Então, depois do ano novo, a Priscila, ela passou um tempo na casa do namorado. Quando ela voltou, a mãe disse que ela estava muito estranha, triste, e também ela não estava com tanto entusiasmo com o namoro. Ela não tinha tanto entusiasmo como ela tinha antes. E nessa semana que ela voltou da casa do namorado, ela estava bem mal, e a mãe dela, inclusive, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Ela simplesmente disse que não e se fechou. Ela não queria sair da cama, ela ficou 2 dias sem ir para o trabalho. O namorado até convidou ela para ela ir para um jantar para conhecer a avó dele, que ele queria que ela conhecesse. Só que ela disse simplesmente que não ia. E ela ficou ali na cama, não queria sair de casa. E no dia 9/1 de 2004, a Priscila, ela disse que não queria ir trabalhar, porque ela estava sentindo muita dor de cólica e também estava com enjoo. Então, para incentivar a Priscila a ir trabalhar nesse dia, a mãe ligou para a psicóloga e pediu para a psicóloga falar com ela que era muito importante, né, ela ir trabalhar, levantar da cama. Então a psicóloga deu todo aquele apoio ali, dizendo que era para ela ir trabalhar. Ela ficou um pouco irritada com a mãe, mas mesmo assim ela se levantou, se arrumou e a mãe deu uma carona para ela até o trabalho. Durante a saída, a Jovita, ela disse que a Priscila tá meio estranha, um pouco calada, mas ela acreditou que foi por conta da cólica que ela estava sentindo e também por conta dessa situação do namorado que estava afetando ela. Então a Priscila, ela deu um beijo na mãe, saiu do carro e subiu para o prédio onde ela trabalhava. Nessa época, a Priscila estava trabalhando na Secretaria de Esportes, que fica na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. E essa rua é uma avenida do Rio de Janeiro que é extremamente movimentada. Então ela subiu para trabalhar. O chefe dela, durante o documentário, ele diz que o relacionamento entre eles sempre foi muito bom e ela nunca falou de nenhum descontentamento com o trabalho. Então, após isso, no horário do almoço, a Priscila desceu e quando ela estava descendo no elevador, ela se encontra com a colega de trabalho. Elas falam: oi, oi, tudo bem? E a Priscila sai do elevador. E ao sair do prédio da Secretaria de Esportes, ela encontra outra colega de trabalho e essa colega diz que ela estava de cabeça baixa, meio estranha. E após isso aí, a Priscila desapareceu e nunca mais foi vista. Nesse dia, as câmeras da região não estavam funcionando e também o celular da Priscila estava descarregado. Então, o Luiz Cláudio, que é o namorado da Priscila, ele liga para a Jovita de um telefone público
perguntando sobre a Priscila, se ela estava em casa. E a Jovita disse que não, que ela tinha saído para trabalhar, que ela estava no trabalho. Então ele diz que esteve no trabalho dela e que ela não estava lá. Então a mãe da Priscila disse que talvez ela tenha saído para almoçar. Então, de 2h30 para 3 horas, a Jovita liga lá para o trabalho da Priscila e eles disseram que ela ainda não tinha voltado. A irmã da Jovita estava ali por aquela área do Rio de Janeiro, então ela pediu para a irmã dar uma olhada ali naquela região e procurar pela Priscila e também verificar se não tinha acontecido algum acidente, porque a Priscila não tinha voltado para o trabalho e também ela não estava respondendo às ligações. Ela liga para as amigas da Priscila para falar que ela tinha desaparecido, se a Priscila não estava lá com elas, elas dizem que não. E também ela liga para Joana, a namorada do Victor, para avisar sobre o desaparecimento dela. E a Joana diz que talvez ela poderia ter ido ao shopping ou ter saído para algum lugar, mas aí acaba anoitecendo e aí que eles começam a se preocupar. Inicialmente elas não queriam contar para o Victor, mas depois ele pergunta para elas o que é que elas estão escondendo. E aí que elas pegam e dizem que a Priscila desapareceu. E aí durante essa noite eles todos se reúnem para começar a procurar a Priscila. Então eles rodam todo o Rio de Janeiro, eles passam por um local onde tinha uma menina que parecia com a Priscila, mas quando eles vão verificar, na verdade não é a Priscila. Então eles começaram a ficar bem preocupados. O pai imprimiu alguns cartazes dizendo que a Priscila estava desaparecida e eles começaram a colar pelas ruas do Rio de Janeiro. E ele também fala ali no depoimento dele que ele conversou com a Priscila na noite anterior e que ela estava normal, ela estava conversando normalmente com ele. No outro dia, os pais dela foram na delegacia para relatar o desaparecimento, né? E os policiais disseram que tinha duas opções de atuação. Ou eles poderiam expor o caso na mídia, ou então o caso poderia ser tratado como sigiloso. E o pai disse que seria melhor eles mesmos se decidirem. Então, os policiais decidiram expor o caso na mídia. A partir daí, esse caso da Priscila começou a aparecer em todos os canais de televisão da época e também passava nas rádios. Inclusive, a Joana, ela ligou para o programa da Sônia Abrão e contou ao vivo sobre o desaparecimento da Priscila, e aquilo ali acabou repercutindo em todo o Brasil, porque o Victor e a Joana, nessa época, eles eram celebridades, eles eram bem famosos. Então todo mundo queria ajudar eles com esse caso. A polícia chamou algumas pessoas para depor, né? Chamou a mãe, o pai, alguns amigos e também chamou o namorado. Todo mundo foi depor normalmente. E quando chegou a vez do namorado, ele foi acompanhado do seu pai, o Márcio Fortes, e também foi acompanhado de advogados criminalistas, o que foi uma coisa muito estranha, porque se ele era apenas um namorado e não devia nada, por que ele foi acompanhado de advogados? E ainda por cima advogados criminalistas. A primeira vez que o namorado deu seu depoimento publicamente foi no programa Linha Direta e se percebeu que ele deu duas versões. Ele disse que possivelmente a Priscila tinha sido sequestrada. Já ali no programa Linha Direta, ele já disse que a Priscila pode ter fugido, ela pode ter desaparecido porque ela quis. Ele nunca foi considerado suspeito, também nunca foi investigado desde o dia do desaparecimento da Priscila. A polícia, ela solicitou a quebra de sigilo dos celulares da mãe e também de algumas outras pessoas, inclusive do namorado. A justiça autorizou essa quebra de sigilo para a investigação, mas depois foi recebido um ofício da DAS, que era a polícia que estava investigando o caso na época, dizendo que a linha do namorado não precisava ser investigada nem monitorada, o que eu achei muito estranho e sem sentido, porque eles solicitaram, depois que chegou, eles disseram que não precisava mais. A família estava divulgando bastante o desaparecimento da Priscila. Qualquer pessoa que tivesse algum tipo de pista, que era para entrar em contato com a polícia, com a família, e eles recebem uma ligação de uma pessoa que descreve exatamente a roupa que a Priscila estava usando e também as características da Priscila. E essa pessoa diz que a Priscila entrou em uma van preta no Rio de Janeiro e desceu na região dos Lagos, que era uma cidade onde o namorado da Priscila tinha uma casa de praia. Então a família avisa a polícia e a polícia simplesmente chega e liga para o namorado da Priscila para dizer que eles estão indo lá,
investigar e dar uma olhada na casa. Outro fato muito estranho também, porque como é que a polícia vai investigar um local e eles simplesmente ligam para o dono para avisar? Isso não fez muito sentido também. A primeira hipótese que foi criada para esse caso foi que a Priscila simplesmente desapareceu porque ela quis. Mas as amigas não acreditavam nessa história e também não fazia muito sentido, porque no dia que ela desapareceu, o salário dela tinha acabado de cair na conta e de lá até cá, esse dinheiro nunca foi mexido e também ela escrevia um caderno que aparentava ser um diário. E ela aparentava estar muito feliz nessa época. As amigas também diziam que ela estava bem feliz. E além disso tudo, ela tinha preparado um aniversário surpresa para a mãe. Tinha várias coisas lá preparadas para esse aniversário. Então não fazia sentido ela simplesmente desaparecer. O Victor, ele deu 5.000 reais para caso alguém tivesse algum tipo de denúncia ou alguma pista do que tivesse acontecido com a Priscila. E também o apresentador Gilberto Barros, que apresentava um programa bem famoso nessa época, deu 10.000 reais para que alguém apresentasse alguma denúncia ou alguma pista que levasse ao paradeiro da Priscila. E aí as pessoas começaram a ligar, começaram as denúncias anônimas. Só que ninguém tinha uma pista de fato verdadeira. No documentário mostra que a Priscila ela era uma menina muito bonita, mas ela não tinha nenhum ponto marcante, como um sinal ou uma cicatriz. A beleza dela era uma beleza comum. E a família fez várias camisas personalizadas com o nome Volta Priscila. E durante o documentário dá para perceber, né, toda a tristeza da mãe. Porque quando a gente tem um ente querido e ele falece, pelo menos é possível enterrar ali e a gente sabe o que aconteceu. Mas quando uma mãe tem um filho desaparecido, nunca se sabe se a pessoa morreu, se está viva, se comeu, se está bebendo água. 22 dias após o desaparecimento da Priscila, o Victor ele tinha uma luta muito importante para fazer. E todos disseram para ele que se ele não tivesse pronto e não quisesse lutar, não era para ele ir. Mas ainda assim, ele foi. Ele vestiu a camisa que a família fez personalizada com o nome Volta Priscila, foi lá e venceu a luta. Nessa luta, ele ganhou o cinturão, mas no semblante dele dava para perceber que aquele cinturão não era tão importante para ele naquele momento. E dava para ver também o quão triste e abatido ele estava. Ele estava muito mal. E depois disso aí, o Victor, ele também entrou em uma depressão bem profunda. Após isso, aparecem vários fatos que possivelmente podem ter tido ligação com esse caso da Priscila. Aparecem várias denúncias, o corpo de bombeiros encontra uma cabeça e aí eles fazem exames e depois é comprovado que essa cabeça não pertencia à Priscila. Também encontram um corpo carbonizado. A polícia chegava, investigava e no final descobriu que não era a Priscila. Viram um casal em cima de um trem e a aparência da mulher parecia muito com a Priscila. Depois também viram e comprovaram que não era a Priscila, na verdade aquela mulher era outra pessoa. Apareceu também uma mulher dizendo que tinha sequestrado a Priscila, só que no final foi comprovado que toda a história que ela contou foi mentira e ela estava fazendo tudo aquilo para paquerar o delegado. Eu tô contando para vocês essa parte de forma rápida e resumida. A Priscila, ela tinha uma cachorra que era muito próxima dela. E a mãe, durante o depoimento, diz que uma semana após o desaparecimento da Priscila, a cachorra ela parou de comer e ela simplesmente morreu. Todos da família e amigos estavam preocupados e ajudando ali nas buscas e também tentando desvendar o que aconteceu com a Priscila. Só que o namorado, depois do dia do desaparecimento da Priscila, ele esteve lá na casa da Jovita e a Joana disse que ela estava lá com a mãe dela. E o namorado parecia um pouco preocupado, ele passava a mão na cabeça e ele estava falando sozinho e dizia frases soltas como: eu não sabia que ela estava tomando remédio, eu não sabia que ela tomava remédios. A Priscila, nessa época, ela tomava medicações tarja preta, né, porque ela estava fazendo tratamento da depressão. E a polícia solicitou o laptop e o computador da Priscila. Só que nesses dias que a Priscila desapareceu, o namorado foi lá na casa da mãe novamente, dizendo que estava atrás de um disquete que pertencia a ele. Então ele foi lá, possivelmente, pegar esse disquete e a mãe disse que ele mexeu no computador. E quando as amigas foram olhar o computador da Priscila, estava completamente formatado, né? Não tinha nada no computador, ele tinha apagado tudo. Um aspecto que a polícia deixou muito a desejar
foi essa investigação do namorado. E uma frase que o irmão da Priscila falou durante o documentário, que foi muito marcante, é que todos são considerados suspeitos até que se prove o contrário. Mas o namorado da Priscila nunca foi considerado suspeito nesse caso. Quando a Priscila desapareceu, ela tinha 29 anos e até hoje esse é um caso muito intrigante e muito misterioso. E possivelmente a última vez que ela foi vista foi entrando nessa van e indo em direção a essa cidade onde o namorado dela tem uma casa na praia. E hoje a Priscila teria 50 anos se ela fosse encontrada, se ela estivesse viva. E o desaparecimento dela, se eu não me engano, tem pouco mais de 20 anos. Então, se aconteceu algum crime com a Priscila, se não foi um simples desaparecimento, o culpado ele não vai poder pagar pelo crime. Esse crime já prescreveu. Porque aqui no Brasil, um crime ele prescreve quando completa 20 anos. Mesmo que daqui para frente o culpado seja encontrado, ele simplesmente não vai ser preso. Outra hipótese que também a família traz no documentário é que a Priscila ela poderia estar grávida. E aí ela não contou para ninguém da família. A Joana, ela disse que perguntou a Priscila se a Priscila podia estar grávida do namorado. E a Priscila disse que talvez, possivelmente, ela poderia sim estar grávida, mas ela também não deu certeza de nada. Talvez isso poderia ser o motivo dela estar tão estranha com a família. E também como o namorado chega lá na casa falando que não sabia que ela tomava remédio, possivelmente eles poderiam ter descoberto essa gravidez e resolvido fazer um aborto. E aí nessas clínicas clandestinas pode ser que tenha acontecido alguma coisa com a Priscila e aí eles resolveram sumir com ela. São muitas hipóteses que vieram surgindo. A Joana, ela diz também que se arrepende de, nessa época, não ter colocado um detetive particular, porque eles confiaram muito na polícia. E acabou que a polícia nem investigou o namorado, nem fez uma investigação mais profunda, porque facilmente a família desse namorado poderia também ter influência ali na polícia. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Me contem aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês acharam desse caso. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. E também, se vocês souberem algum fato que eu não contei aqui no vídeo, comentem aqui embaixo também. E se você é novo ou nova aqui no canal e você assistiu o vídeo até o final, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. E também já vai deixando um like no vídeo para que o YouTube faça com que novas pessoas conheçam o canal. Esse foi o caso contado de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.